Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje, continuar falando um pouco de história da ciência. Eu coloquei para gravar, tá? Só para avisar vocês. E tudo bem? Não sei se vocês querem fazer algum comentário em relação à aula passada. Se não, a gente começa. A gente pode começar lembrando um pouco da aula passada, que a gente viu, né, depois daquelas escolas helenísticas do conhecimento científico, a gente viu que a gente entra num período, deixa eu ver aqui, a gente entra num período que, que a gente chama de estagnação, mas não é muito bom a gente pensar como um período de estagnação, porque isso é uma coisa muito é, europocentrista, porque a gente pode pensar que a ciência se estagnou na Europa. E é claro que o conhecimento científico que a gente pratica hoje, ele vem desse lugar, né? Mas em outros lugares do mundo, o conhecimento ele continuou, né? Então, no Ocidente, o conhecimento continuou. Por exemplo, nessa época, né, da Idade Média, por exemplo, os numerais, né? O desenvolvimento da matemática no Oriente Médio, né? Os numerais como a gente conhece hoje, a medicina na Índia. Então, tudo aí continuou, né? Na China, o desenvolvimento tecnológico, a invenção da pólvora, eu acho que vem dessa época, na China. Então, houve avanço científico no mundo. Mas o conhecimento científico estruturado à maneira europeia, né, ou ocidental, ficou estagnado aí por mais ou menos 1000 anos na Idade Média, num pensamento que a gente chama de pensamento escolástico, né? Que é um pensamento que não usa de fatos empíricos para explicar a natureza ao seu redor. Então, e a gente vê que Santo Agostinho tem muita influência, né, com aqueles três tipos de argumento: o argumento teleológico, o argumento cosmológico e o argumento ontológico, que fazia basicamente com que as coisas não pudessem ser questionadas, não era necessário, né? Não era necessário entender a natureza. Esses três argumentos são tão poderosos que a natureza já está explicada, né? Mas ao longo do desenvolvimento, né, político e social ali na Idade Média, a gente vê a necessidade de de se desenvolver também do ponto de vista científico e tecnológico. Por quê? Porque era preciso construir estradas, construir barragens, construir pontes. Então, existia uma necessidade social de desenvolvimento científico e tecnológico. E quem vai fazer isso? Vocês estão vendo aqui o Santo Agostinho, tá, gente? Que esse então que teve bastante influência. E depois a gente viu que quem fez isso foi o Carlos Magno, que vai falar assim, não, vamos criar um currículo que as pessoas, as pessoas do dia a dia possam ir para a igreja e aprender tudo isso que vocês sabem aí, né? Então vamos fazer um currículo aqui básico para essas pessoas aprenderem e poder prestar serviços para o império, né? E aí vem aquele currículo trivium e o quadrivium, né? E aí a gente tinha parado mais ou menos por aqui, né? E eu falei para vocês que foi nessa época, então, um pouquinho mais para frente, no século X, que surgem, então, as universidades, né? E como que isso aconteceu? Essa é uma história muito interessante. Imagina, então, que o conhecimento todo estava detido dentro dos monastérios, né, e das catedrais. Então, os estudantes eles se organizavam, iam até esses lugares
para ter aulas, né, com esses monges e padres. E essas igrejas, elas tinham os livros clássicos, né, desses filósofos e desses cientistas gregos clássicos, Aristóteles, Platão, as escolas helenísticas, né, só que tudo em latim, né, que era uma língua que a igreja falava também. Então, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a traduzir esses textos, né? E esses textos meio que eles eram proibidos, né? Não que eles eram proibidos, mas como a igreja detinha, era difícil ter acesso. E esses estudantes, então, começam a reivindicar o direito de fazer a tradução desses textos também, e não deixar tudo na mão da igreja. E é nisso que vai surgir as universidades. A primeira universidade, a primeira ou a segunda, que é a Universidade de Paris, tem uma história muito legal do surgimento dela, que é, houve uma briga, de fato, assim, num bar, né, entre estudantes e entre estudantes que defendiam que os textos deveriam ser traduzidos, né, para que eles tivessem mais autonomia nos seus estudos, e entre outras pessoas, estudantes também, que tinham um pensamento mais escolástico. Olha, o conhecimento tem que ficar dentro das igrejas. E nessa briga houve uma ruptura, né? E aí esses estudantes, então, eu acho interessantíssimo que as universidades surgem a partir dos estudantes, foram eles que começaram a se organizar e a chamar pessoas que eram entendidas de um assunto, que tinha feito a tradução para ensinar, né? Então, aí que surge aquela figura do mestre, né, e do discípulo, porque tinha uma pessoa especializada e aí os discípulos ressurge, porque isso já existia lá na Grécia Antiga, né? Então ressurge essa figura, né, do mestre e o discípulo que fica ali aprendendo com ele. E como nessas organizações existiam vários mestres que vinham de lugares diferentes para ensinar discípulos, é como se fossem sóis e os planetas orbitando no entorno deles. Então, isso foi chamado de universidade, né, em referência ao universo, né? Isso é super legal, né? Então, imagina o Sol não, né? Imagina que tinha ali, na época era o modelo ptolomaico ainda, né? Então não era o Sol, mas imagina ali os planetas orbitando no entorno do conhecimento, figurado por aquela pessoa que era o professor e o mestre, né? E essas pessoas, então, eles estavam interessados não apenas em ouvir a leitura, né, dos textos traduzidos pela igreja. Não, eles queriam aprender a raciocinar como esses filósofos faziam na Grécia. Eles queriam saber como fazer ciência. E não só aprender já de cara as verdades do mundo, né? E assim então que surge a Universidade de Paris, Bolonha, Oxford e Cambridge, que são as 4 primeiras universidades, todas aí no século X, XI, e essas universidades elas existem até hoje, né? Então são os centros universitários mais antigos do mundo. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão me ouvindo? Muito que bem. Sim, tudo certo. Maravilha. Muito que bem. Então, gente, nessa época vai começar a surgir movimentos, né, ou pessoas que vão defender que, que se volte ao empirismo, né? Se volte à observação dos fatos, né? Então, um deles é esse monge, que é o Roger Bacon, né? Que ele estudou nas 2 universidades, né? De Oxford e de Paris. E ele, então, destaca a importância da observação, né? Então, olha como isso é um retorno, né, daquela ideia aristotélica, né, até, né, de se observar,
de usar os sentidos, né, para fazer observação, e isso então passaria a ser a verdade, né? Então ele tem um pequeno método de como deve ser feito, como deve ser gerado o conhecimento científico. Ele fala, ó, a gente sempre começa com uma observação. Depois da observação, a gente gera uma hipótese e depois a gente faz um experimento para testar essa hipótese. Gente, esse é o embrião do método científico como a gente conhece hoje, tá? Como a gente pratica hoje, vamos dizer assim, né? Como a gente pratica hoje. Então, observação, hipótese, experimentação. Na biologia a gente faz muito esse movimento, né? Eu vou na natureza, observo um fenômeno e falo, nossa, olha esse padrão deve ser explicado por tal processo. Quando eu faço isso, né, eu estou gerando uma hipótese. Então, o processo é este. Isso é uma hipótese. E aí, eu passo da hipótese para a experimentação. Se essa hipótese é verdadeira, se eu fizer esse experimento, o resultado vai ser tal, né? Então, veja que esse pensamento, observação, hipótese, experimentação, ele está muito ligado ao silogismo aristotélico. Lembra, né? Se isso é verdade, e se isso é verdade, então eu espero tal coisa, né? Então é basicamente isso aqui que a gente está revisitando, né? Observo, faço uma hipótese. Se minha hipótese é verdadeira, então eu espero que no experimento eu encontre isso, tá? Além disso, o Roger Bacon ele vai destacar também a importância da verificação independente, né, dos fatos. Vocês lembram o que é um fato? Lembro se vocês lembram o que é um fato, que a gente chama de fato. Fato é um fenômeno mensurável, né, que a gente pode medir, pegar uma régua, medir, atribuir pegar um termômetro, medir, atribuir um valor matemático a esse fenômeno, né? Isso é um fato. Então, o Roger Bacon, ele fala que os fatos eles devem ser verificados independentemente. Olha como isso é contrário mesmo ao pensamento escolástico, né? Porque no pensamento escolástico existe uma autoridade no assunto. E o que a autoridade fala é a verdade. Então, não precisa ter outras pessoas verificando, né? Então, quando se propõe um princípio de repetibilidade, então, não, vamos repetir pessoas independentes, medindo várias vezes para ver se realmente isso se repete, né? Se eu for lá para o outro lado do mundo, repetir nas mesmas condições, temperatura e pressão, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, Roger Bacon ele traz esse princípio da repetibilidade que ainda também é válido nos dias de hoje, né? Apesar de que o argumento de autoridade é bastante presente na ciência atual, né? A gente quer acreditar que alguém detém que alguém é autoridade, que aquilo que a pessoa fala é verdade, é a verdade, né? Isso dá uma boa conversa, né? Por que que a gente quer essa figura, né? Tá, então, o princípio da repetibilidade, ele fala que a ciência deve se basear na matemática, porque então, para descrever esses fatos, a gente precisa dos números, né? E ele também estudou um pouco da luz, né, do comportamento da luz, e isso faz com que ele consiga, é, é, como é que fala? Fabricar óculos. Então, ele é o cara que inventou os óculos. Isso é super interessante, porque a gente vê o impacto da ciência na sociedade, né, do desenvolvimento tecnológico, a partir do momento que você cria uma ferramenta, né, como os óculos, isso tem um impacto direto na vida das pessoas. E isso volta lá na nossa primeira conversa de por que ciência é importante, né? Ciência é importante porque ela funciona, que ela é pragmática. Então, você coloca um óculos, você enxerga melhor. Isso tem um impacto direto na vida das pessoas, né? E é pragmático, funciona. Então, esse método é efetivo, né?
Então, ele que inventou os óculos e esse estudo, né, da luz e das lentes depois vai possibilitar o desenvolvimento das lunetas por uma história bem interessante que a gente vai ver ainda hoje e bem casual. Então, esse foi o Roger Bacon, né? Um primeiro aí que para a gente vai representar a volta, né? Depois desse período medieval, ele que representa a volta do empirismo. Depois a gente vai para outro, veja como o conhecimento está ligado aos monastérios e às catedrais, né? Então aqui a gente tem um outro monge, né? Monastério, que vivia no monastério, que é o São Tomás de Aquino, que inclusive se tornou santo depois. Ele viveu aí no século XIII, né? E ele, apesar de ele ter essa ligação com a igreja, ele retorna às ideias aristotélicas, né? E ele faz uma coisa muito interessante, até para a gente recordar nos dias de hoje, que é a separação entre a filosofia e a religião. Então, São Tomás de Aquino vai dizer assim: olha, existem as coisas que são da fé e existem as coisas que são racionais. E esses são os magistérios não interferentes, né? Então, o que se fala lá na fé não tem como aplicar aqui no conhecimento científico, né? E o conhecimento científico tampouco pode ser colocado dentro do conhecimento tradicional, do conhecimento que não é científico. Então, são magistérios não interferentes. Não tem por que a gente se matar e ficar triste, meu Deus, não sei o quê, porque são coisas que são coisas diferentes, né? A ciência não tem essa presunção de entender as coisas da fé. A ciência trabalha com matéria, com fenômenos que são mensuráveis, né? Com os fatos. Então, é interessante esse papel que ele tem dentro da igreja, sendo considerado um santo dentro da igreja, né? E ele, como eu falei, né, ele resgata as ideias aristotélicas, porque ele volta a defender que o nosso conhecimento ele vem a partir das nossas experiências sensoriais, a partir das nossas experiências do sentido, né? E a gente vai ver também depois que isso vai, no futuro, desembocar num argumento de um filósofo iluminista de que tudo que está escrito na nossa mente são experiências do sentido, né? Que não tem nada além disso. Tá? Então, isso também, o germezinho dessa ideia, né? Que é uma ideia completamente determinista, né? Lembra que a gente falou no encontro passado, né? Fizemos essa contraposição entre determinismo e essencialismo. Então, quando alguém fala assim, olha, todo o nosso conhecimento vem das nossas experiências sensoriais, nós estamos defendendo uma posição determinista, né? Então, não existe uma essência dentro de nós. Tudo é construído a partir das nossas experiências. Isso é um conhecimento determinista. Esse, muito bem colocado aí, de Hermes, inclusive eu lembro ano passado que você colocou também, esse livro é muito legal, do Stephen Jay Gould, que é um dos maiores biólogos que já existiram, né, dentro da história da biologia, Os Pilares do Tempo, né, que vai defender essa ideia dos magistérios não interferentes. Ele que cria esse conceito, apesar de já existir essa ideia lá em São Tomás de Aquino, tá bom? E por fim, a gente vai chegar aqui em outro personagem também dessa época, século XIII, XIV, que é o Guilherme d'Occam, outro frade, tá? Franciscano, eu acho. E o Guilherme d'Occam também também é um empirista, né? Que também fala sobre a observação, a experiência, o raciocínio, que essas são as bases para o conhecimento da natureza, né? Mas ele coloca um pensamento de que a natureza não necessariamente tem ordem, né?
Então, lembra, se a gente resgatar Santo Agostinho vai colocar um argumento, que é o argumento ontológico, que vai falar, tudo é perfeito, né? O ser mais perfeito tem todas as qualidades. Então, a natureza é perfeita, né? Se a natureza é uma criação desse ser, ela já é perfeita, ela é regular, ela é previsível. E aí, Guilherme Docão vai falar assim, não, a natureza não necessariamente tem ordem ou regularidade. Pode ser um caos, né? E isso é muito interessante. E o Guilherme Docam também, ele inaugura uma coisa que a gente usa muito no conhecimento científico, que é o princípio da parcimônia. O que é o princípio da parcimônia? O princípio da parcimônia, ele funciona da seguinte forma. Quando você tem um padrão na natureza, você pode pensar em vários processos que explicam esse padrão, certo? E entre esses processos, qual a gente vai eleger como o melhor processo, né? Qual é a melhor explicação, né? São as explicações mais simples, tá? Então, ele fala que a gente tem que rejeitar as explicações mais complexas, porque elas têm mais chances de estarem erradas. Então, sempre a gente vai ficar com a explicação mais simples para as coisas. E a gente usa esse princípio na ciência o tempo todo, tá? Então, na biologia, inclusive. Então, se vocês, quando vocês estudarem filogenia, né? Sobrenome de quem será? Do Stephen Jay Gould? Ockham. Guilherme de Ockham. Quando a gente estuda filogenia, que é a história evolutiva das espécies, né? A gente usa muito esse princípio de parcimônia. Então, por exemplo, como a gente sabe que um gato é mais parecido com um cachorro do que com a gente? Não, a gente olha, né, e vê que o gato parece mais o cachorro que a gente. Então, a explicação mais simples é que o gato e o cachorro compartilham um ancestral comum mais recente do que o ancestral comum que a gente compartilha com eles. Isso é um princípio de parcimônia, né? Vocês entendem isso? Eu não posso dizer assim, não, o gato compartilha um ancestral comum mais recente conosco e ele mudou um montão para parecer um cachorro. Tá? Isso é mais ou menos baseado no princípio de parcimônia. É super influente ainda na biologia e em todas as outras ciências também. Tá? Veio de Guilherme Docam. Esse personagem, tem uma frasezinha aqui do Einstein, que ele fala assim, ó, o modelo deve ser o mais simples possível, mas não mais simples que isso. Então, o trabalho do cientista é encontrar essa explicação mais simples para os fenômenos naturais. Mas essa explicação não pode ser mais simples do que ela. Vocês entendem isso? Porque se for uma explicação muito simples, ela não condiz com a realidade. Então tem que ser uma explicação realística, mas simples, né? Ou o mais simples possível. Né? Não significa que sempre será super simples. Não, é o mais simples possível, tá? E aí, tem um romance que eu recomendei na disciplina no ano passado e vou continuar recomendando a vocês, que é O Nome da Rosa, que é um romance de Umberto Eco, um escritor italiano, que ele retrata muito essa época. E o personagem, né, ele retrata essa relação mestre-discípulo, ele relata esse conflito entre o conhecimento empírico, né, o ressurgimento do conhecimento empírico com o conhecimento escolástico que estava dentro dos monastérios, né? E, enfim, eu recomendo vocês assistirem um filme que também chama O Nome da Rosa, que é estrelado pelo Sean Connery. O Sean Connery é o grande protagonista desse filme e
Depois eu vou passar o link e nossa atividade está relacionada a esse filme, tá? Então, depois vocês vão responder uma pergunta sobre esse filme. Acho que é uma pergunta ou duas sobre esse filme. Mas o mais importante é vocês assistirem para se ambientarem, né? Ele faz uma ambientação do que era essa época, né? É, como o conhecimento é, ele era estava dentro dos monastérios, ele era de difícil acesso, né? Algumas coisas eram proibidas. E aí a gente vai se engajar com esse personagem que usa o princípio da parcimônia para resolver casos de assassinato que está acontecendo no monastério, né? Gente, o princípio da parcimônia, para quem gosta também, ele é muito a cara do Sherlock Holmes, né? Ele usa o princípio da parcimônia, né? Quando ele fala, elementar, meu caro Watson. A explicação para isso é essa. Ele está usando o princípio da parcimônia, tá? É, o, o Sherlock Holmes é um personagem criado no final do século XIX, né? Pelo Conan Doyle, certo? É um investigador que usa esse princípio para resolver casos de crimes, né? E tem filme, tem série, super legal. Eu super recomendo também assistir. Tá bom? Então, aqui então a gente está vendo esse rebuliço que é a volta do empirismo, né? Depois de aí quase um milênio de pensamento escolástico, né? De eu não gosto de usar essa palavra, obscurantismo, né? Mas assim, de estagnação científica, tá bom? Muito bem. E aí a gente vai entrar com essa volta do empirismo, a gente vai entrar já no é, já no período renascentista, né? Então imagina, o período renascentista deve ter sido muito legal, né, gente? Porque as pessoas estavam como voltando a respirar, né, depois da Idade Média, né? Então teve muito desenvolvimento das artes, da tecnologia, da ciência, né? É como se tivesse passado um período muito ruim, assim, e de repente as pessoas acordaram, né? E teve uma efervescência em vários sentidos, né? Da, da vida humana mesmo. E, e aí, nesse período aí, né, do renascentismo, a gente vai chegar numa época da história que a gente chama de revolução científica, né? Então, o conhecimento escolástico já vinha sendo questionado, tudo, mas o turnover mesmo, a mudança, né, e o estabelecimento da ciência como um grande eixo, né, do conhecimento da humanidade, ele vem com a revolução científica. Por que que a gente chama de revolução? Porque num período de 100 anos, mais ou menos, ocorreu tanto avanço na- no conhecimento da natureza, que ficou marcado para sempre na, na história, tá? E esse avanço tem a ver com o entendimento das estrelas no céu, tá? Então, o que a gente vai ver é uma série de pessoas que foram estudando o deslocamento dos corpos celestes no céu, né? É super interessante porque na aula passada a gente olhou o modelo ptolomaico, né? Geocentrista. Então, a Terra é o centro do universo, os planetas orbitam no entorno da Terra, né? Então, aqui a gente vai ver um pouco da história de como isso foi sendo desconstruído nesses 100 anos, tá? Começando por uma figura aqui, que é o... Cadê aqui? Tananã. Eu vou pular esse personagem e já vou direto aqui para o Nicolás Copérnico, né? Que ele era
uma pessoa, ele era um realista. O que a gente quer dizer com isso, quando fala assim, ele era um realista? Quer dizer que, apesar do modelo ptolomaico funcionar, tá? Então, assim, a gente está falando aqui de um modelo que ele foi o modelo usado para entender as estrelas no céu por mais de 1000 anos. Então, ele funcionava, ele tinha uma capacidade de previsão. E lembra, a ciência é pragmática, ela quer funcionar. Ela não necessariamente quer chegar na realidade última das coisas. Desde que ela funcione, só precisa funcionar, né? E mais o Copérnico, apesar do modelo ptolomaico ser pragmático, funcionar, a gente conseguir prever onde Marte vai estar daqui a um mês, ele queria saber de fato como o cosmos funcionava, né? Como essas coisas funcionavam e não só é, fazer previsões, né? Então, por exemplo, ele percebia que, se o modelo ptolomaico fosse verdadeiro, fosse real, ele esperava que a Lua variasse muito de tamanho, né? Então, vou mostrar para vocês como que isso funcionaria. Me permitam aqui eu compartilhar uma telinha. Tá. Então, modelo ptolomaico, a gente tem a Terra, né? Como o principal, né, corpo aqui do universo, o centro do universo, e vários planetas em órbitas concêntricas, né? E entre esses planetas, quem estava aqui? A Lua, né? Então, imagina que tem uma Lua aqui orbitando. Opa! Imagina que tem essa órbita lunar, né? A órbita da Lua. Uma órbita circular concêntrica, né? Mas vocês lembram do epiciclo, que era uma coisa que Ptolomeu usava para explicar o movimento de ricochete dos planetas? Então ele falava assim, olha, o planeta ele não está na órbita, ele orbita na órbita. Então eu tenho a órbita aqui da Lua e aí sim eu tenho a Lua, tá? Então o que o Copérnico pensava? Falou assim, olha, se eu estou aqui observando, né, a Lua, tem momentos que a Lua está mais distante. Quando ela está aqui, ó, ela está mais distante da Terra. E tem momentos que ela está mais próxima, se ela está orbitando no epiciclo. Então, a gente deveria ser capaz de olhar uma variação muito grande no tamanho da Lua. E a gente não observa essa variação. Então ele falava, esse modelo não é realista. Ele não está dizendo como o cosmos funciona, né? Ele me ajuda a fazer previsões, mas ele não me mostra de fato como o cosmos funciona, tá? E ele vai então fazer uma proposta, né? Tarará, tarará. Ele vai fazer uma proposta de um outro modelo, né? Que é o modelo heliocentrista. Nesse modelo, então, vamos contrapor ele aqui com o modelo geocentrista. Então, esse é o modelo geocentrista ptolomaico. Nesse modelo, então, copernicano, eu tenho o Sol como centro do universo. E aí eu tenho os planetas orbitando no entorno do Sol, e um desses planetas é a Terra.
tá? Então, Terra aqui, a Terra azulzinho com verde. É a Terra, né? Esse é o modelo, então, copernicano. E, assim, é revolucionário, né, gente? Pensar que, então, nós não somos o centro do universo, né? Nosso planeta não está no centro do universo. E com esse modelo, né, com essa explicação, ele propõe uma nova explicação para o movimento, para aquele ricochete que os planetas fazem, né, que é o movimento retrógrado. Não seriam os epiciclos, é uma outra explicação. Eu vou mostrar para vocês aqui uma página, para vocês verem que legal. Vocês estão vendo minha página aí? Sim, dá para ver. Legal. Depois, se vocês quiserem olhar, tá? Essa página é para explicar o movimento retrógrado dos planetas no modelo ptolomaico, aquele mais antigo, e no modelo copernicano. Olha aqui no modelo, esse é o modelo heliocêntrico, aqui no modelo geocêntrico, né, ptolomaico. Eu tenho a Terra no centro do universo e eu tenho um planeta orbitando numa órbita que orbita a órbita dele, que é o epiciclo, tá? E aí, quando eu olho para o céu, eu vou ver esse planeta fazer esse movimento retrógrado. Ó. Eventualmente ele volta, tá? Ó, ele faz um chicotinho para trás, tá? E aqui é a mesma coisa, mostrando um planeta mais próximo, né? Então, planetas mais próximos têm um ricochete maior no céu e planetas mais distantes da Terra têm um ricochete menor. Então, pelo tamanho do ricochete, eu poderia calcular a distância do planeta, tá? Com esse modelo. Porém, o Copérnico achava esses cálculos aqui não batiam das distâncias. Então, ele propõe um modelo heliocentrista. Então, nesse modelo, o Sol está no centro, a Terra está orbitando no Sol, né? E eu tenho um planeta mais externo à órbita da Terra. Olha o que acontece. Então, ricochete, né? O mesmo fenômeno, gente, que é o movimento retrógrado dos planetas, sendo explicado por dois modelos, né? E aqui um planeta mais interno, mostrando também o ricochete maior, tá? Então, o modelo heliocentrista, ele traz uma nova explicação para esse fenômeno do movimento retrógrado, tá? E, obviamente, e por que ele era um bom modelo? Porque ele possibilitava calcular com maior precisão a distância do planeta em relação à Terra e a órbita do planeta, o tamanho da órbita do planeta. Então a gente poderia saber quem é o primeiro planeta, quem é o planeta mais próximo do Sol, quem é o segundo planeta mais próximo do Sol, depois vem a Terra, depois os outros planetas, com maior precisão. Mas mesmo aumentando essa precisão do modelo, ele não foi aceito de fato, tá? Por quê? Porque não era isso que as escrituras diziam. Isso é interessantíssimo, tá, gente? Nós não estamos falando de 2021, nós estamos falando de renascimento, tá? 1500 por aí. Então, as escrituras não diziam isso, então a gente não pode aceitar, tá? E também esse não era um modelo elegante. Por quê? Precisava, para esse modelo, mais de um conjunto de órbitas concêntricas, tá? Então, por exemplo, a Lua, né, tinha o Sol no centro, a Terra e a Lua no entorno da Terra. Então, conforme a gente viu, deixa eu voltar aqui só para explicar para vocês essa coisa das órbitas. Então, no modelo de Copérnico, deixa eu ver se vai carregar aqui. Isso. Vocês estão vendo aí?
no modelo de Copérnico, aqui, ó, no entorno da Terra, tem uma Lua. Então você tem um planeta fazendo uma órbita, e em torno do planeta, mais outro planeta fazendo uma órbita. Então isso não é muito elegante e isso não é parcimônico. Olha que interessante, né? Então a gente está aqui, a gente está olhando uma explicação menos parcimônica. Então esse modelo não foi muito aceito no momento que ele foi apresentado, tá? Não teve muito, o pessoal não gostou muito dele, tá? Tá, deixa eu voltar aqui. Ah, voltar vocês aqui para os nossos personagens. Então estamos com Nicolau Copérnico, tá? E também, gente, o modelo geocentrista, ele acabava com uma coisa aristotélica, uma classificação aristotélica dos reinos. Porque Aristóteles falava assim, olha, existe o reino terrestre e o reino celeste, né? E, e no modelo copernicano, não faz sentido, né? Porque o Sol está no centro. O Sol não está no céu. Ele está no centro do universo, né? E a Terra é um planeta, então não faz sentido pensar em reino terrestre e reino celeste, né? Que era uma coisa também que também estava nas escrituras, né? E também era uma coisa aristotélica, tá? Então, esse não foi muito bem aceito. Depois de Copérnico, por 75 anos, a astronomia ela não deu grandes saltos, tá, gente? Ela continuou nessa coisa, a gente sabia que a gente aceita o modelo geocentrista, a gente sabe que tem esse outro cara malucão aqui que propôs isso, mas ninguém dá bola para ele. Mas o que aconteceu? Aqui aconteceu uma coisa muito importante para a ciência, que foi uma intensa coleta de dados. Tá? Quando as pessoas iam verificar quem estava certo, se era o Copérnico, se era o Ptolomeu e Aristóteles, né? As pessoas pegavam dados que tinham sido coletados por diferentes pesquisadores, né? Diferentes cientistas, e cada dado mostrava uma coisa diferente. Não tinha um padrão na coleta desses dados. E por 75 anos, o que aconteceu? Essa figura aqui, ó, uma figura também interessantíssima, que é o Tycho Brahe, ele vai trabalhar coletando uma enormidade de dados de posicionamento das estrelas no céu, posicionamento dos planetas no céu. E como ele fez isso? Ele conseguiu, tá? Deixa eu ver aqui quantos anos ele tinha. Ele tinha 24 anos. Não, ele tinha 1560. Ele nasceu em 46. Ele tinha 14 anos. Tinha 14 anos. Ele começou a estudar as cartas celestiais, né? E sabia que existiam diferenças. Mas estudando essas cartas, ele conseguiu prever um eclipse. E com com essa previsão que ele fez, ele ficou conhecido pela corte dinamarquesa. Ele era dinamarquês. E ele ganhou um prêmio para construir 2 observatórios, né, na Dinamarca. E ele também desenvolveu técnicas para melhorar a forma de coletar os dados, né, e fazer essas medidas astronômicas, né? E levantou um monte de dados. Eu acho muito legal essa história do Tycho Brahe, porque ela mostra como o fomento à pesquisa é importante para o avanço do conhecimento científico. Por quê? Só avançou o conhecimento porque colocaram dinheiro, deixaram o cara fazer, né, o, o, o observatório e tal. E aí ele começa a coletar dados com mais qualidade e, né, isso faz o avanço científico acontecer, né? Além de coletar os dados, né, e ver então que o modelo ptolomaico não era muito interessante, ele, com os equipamentos que ele tinha, certa feita, ele vê
uma estrela surgir no céu. Onde vocês estão? Vocês estão na telinha dele aqui. Ele vê uma estrela surgir no céu. E assim, gente, para Aristóteles, o firmamento era fixo, tá? Os planetas se moviam, as estrelas se moviam, né? Os planetas se moviam, a Terra girava, o firmamento se movia também, girava, mas ele era fixo, tá? Não surgia, as estrelas não morriam e nasciam. E esse cara aqui, ele aponta para o céu e vê uma estrela nascer. Pensou que interessante, né? Que, que loucura você ver uma estrela nascer naquela época, né? E entender que isso acontece. Então ele falou: o firmamento não é fixo. As estrelas podem nascer, as estrelas podem morrer. Além disso, ele também viu, em 1577, né, ele fez a observação de um cometa, e com os cálculos que ele fez, ele concluiu que esse cometa ele deveria estar além da esfera da Lua, né? E isso também abalou um pouco a compreensão, né, das estrelas na época. Por quê? Porque no modelo ptolomaico, né, aristotélico, as órbitas elas eram feitas de cristal, tá? E se um objeto passasse, né, se um cometa atravessasse, esse cristal ia quebrar. E ele viu que não quebrou, né? Que o cometa passou ali pela órbita da Lua e não quebrou essa esfera cristalina. Aí, de novo, ele concluiu que, bom, então essas esferas cristalinas elas não existem, tá? Então ele fez essas contribuições importantes aí, e além disso, antes de morrer, ele contratou um matemático alemão, né? Uma figura também muito inusitada, que herdou esse grande banco de dados, que é esse cara aqui, ó. Esse cara é o Johann Kepler, Johannes Kepler, né? E assim, ele é uma figura interessante e tem um romance muito bem escrito por um divulgador de ciência brasileiro que é o Marcelo Gleisger. Vocês lembram dele? Conhecem ele? Cadê vocês? Vocês já ouviram falar do Marcelo Gleisger? Tem um romance dele que chama A Dança do Universo, conta a história do Johannes Kepler, Tycho Brahe, dessa época aí da Revolução Científica. Super recomendo, é muito legal, é muito gostoso de ler. Você lê rapidinho, assim, ó, 2, 3 semanas, vocês vão ficar super felizes. Enfim, e essa é uma figura super interessante, né? O Kepler, porque ele era um cara extremamente que colecionou problemas na vida, né? Ele perdeu o pai, né? Logo quando criança, né? Ele perdeu os movimentos da mão e perdeu parte da visão, né? Mas, apesar de tudo isso, ele sempre foi um bom matemático. Então, as pessoas até falam que, né, com esses todos os problemas na vida, a matemática era uma forma dele esquecer esses problemas, né? Que, que ele tinha. E como ele teve, então, acesso a esse banco de dados, ele começa a estudar, né, esses dados do deslocamento dos planetas, né, e das estrelas no céu. E nesses estudos, ele vai, então, descrever a órbita do planeta Marte. Vou colocar aqui para vocês. A gente está. Essa aula é a aula dos planetas. Então, ele vai perceber que o planeta Marte, né, pelos dados que eles tinham, ele não faz uma órbita circular, ele faz uma órbita elíptica. Então, Marte é o planeta vermelho, né? Então, não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica. E uma elipse, gente, ela tem dois focos, né, que chama. Então, ela tem um foco aqui
mais ou menos, tá, gente? E outro foco aqui. E então ele pensou, bom, esse planeta está orbitando não o centro, mas ele está orbitando o foco, um dos focos da elipse, né? E aí com essa descoberta, né, ficou conhecido como primeira lei de Kepler, né? Então os planetas eles se movimentam em órbitas elípticas e não em órbitas circulares. Além disso, o Kepler ele demonstrou matematicamente que, né, se você tem aqui o raio, não é isso, mas ele demonstrou que passado um período t de deslocamento do planeta, então esse planeta foi dali até aqui, a área varrida pelo planeta na órbita, que é essa área aqui, que a gente vai chamar de área 1, ela é igual para qualquer lugar que o planeta se deslocar na órbita, desde que tenha o mesmo período. Então, aqui esse planeta se deslocou pelo período T, e a área que ele varreu aqui, que é a área 2, ela é igual à área 1. E isso foi o que ficou conhecido como segunda lei de Kepler. Então, essas leis elas deram muito mais realismo ao entendimento do movimento dos planetas, né, no céu, tá? O que é muito legal, né? Ele, apesar é, dele ter acertado muito bem aqui, né, nessas leis, ele também fez umas coisas meio estranhas, assim, né? Ele propôs coisas que depois não se mostraram verdadeiras, assim. Ele tentava relacionar o movimento dos planetas com as notas musicais, umas coisas bem viajadas, assim, né? Que depois é interessante vocês lerem lá naquele romance que eu falei para vocês, do Marcelo Gleisner, tá? Mas olha que legal, gente. Com essa segunda lei de Kepler, né, a gente calculando o tempo, a gente poderia prever o posicionamento do planeta. Então, com precisão. Então, fala, ó, daqui a um mês o planeta vai estar em tal lugar, né, com mais precisão do que no outro modelo. Tá bom, gente? É isso, né? Muito bem. Vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos? O que vocês acham? Se você quiser, Vini, por mim, tranquilo. Vou só tomar uma água aqui, então. Tá bom. Vocês estão conseguindo acompanhar aí?
Cadu, o que que são ângulos OPV? Ah, não, acho que não. Não tem a ver com isso, não. Essa ideia aí, essas ideias de geometria, elas são lá dos gregos clássicos, viu? Lá dos gregos clássicos. Mas pode ser outro ângulo. Por exemplo, se fosse aqui, ó, pode ser em qualquer lugar aqui da órbita. Tipo, aqui deslocou no T. Esses ângulos eles podem ser completamente diferentes, mas a área é a mesma, né? Então a relação da segunda lei de Kepler é período-área, tá? Eu não sei escrever aqui a fórmula, mas eu lembro que tem uma fórmula, eu lembro do ensino médio, tem uma fórmula da segunda lei de Kepler, que é o quadrado da área pelo cubo do período. Vou procurar aqui na internet. Ah, não sei se tem uma fórmula. Ah, a terceira lei de Kepler que tem uma fórmula. O quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Essa é uma outra coisa que a gente pode falar que tem a terceira lei de Kepler. Que ele vai falar que o quadrado do período. Vou anotar aqui para vocês. Então você tem T, o quadrado do período é diretamente proporcional. Então tem uma constante aqui, K, ao raio, ao cubo do raio. Então aqui é R, né? Imagina. Tô falando besteira. Raio é o centro da órbita. É. Raio é a distância do centro da órbita até aqui. Esse é R. Então, quadrado do período é proporcional ao centro. Então, ele deduz essa fórmula aqui, né? Que K é igual a T quadrado pelo raio ao cubo. E aí, conhecendo essa constante K, né, e fazendo observação do deslocamento dos planetas no céu, ele pode calcular o tamanho da órbita de cada um dos planetas. Massa, né? É muito legal. Muito bem, gente. Vamos lá. Depois de. Eita, tá faltando um personagem. Eu tava falando aqui pra vocês do Tycho Brahe. Tá faltando Kepler, porque esse é o Galileu. Peraí, gente. É... Não, esse tá certo.
É o Galileu que eu não estou com foto aqui. Mas vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Galileu. Então, depois do Kepler, nessa nossa história aqui da Revolução Científica, a gente vai chegar no Galileu, né? E o Galileu, de início, ele não acreditava nas ideias de Copérnico, que o Sol estava no centro e não a Terra, né? E até acontecer uma coisa muito inusitada na Holanda, numa loja de lentes, né, que fabricava óculos, tinha essa loja de lentes, e a criançada, tinha umas crianças lá que gostavam de pegar lente para queimar, sabe, fazer aquele concentrar os raios de sol, fazer aquele tipo de brincadeira, queimar madeira, tal. E aí um desses moleque aí, na Holanda, colocou uma lente na frente da outra e viu que quando essas duas lentes elas se eram colocadas uma na frente da outra, o objeto para que eles apontavam, ele parecia estar mais próximo. Gente, isso aqui parece uma coisa besta, né? Mas imagina na época você apontar duas lentes e uma igreja que está lá longe, de repente aparece do seu lado. Que coisa difícil, né? Que deve ter sido isso do cérebro conseguir processar essa informação. Isso foi em 1608, na Holanda, né? E aí, em alguns meses, essa descoberta, né, de que o arranjo de lentes poderia aumentar os objetos, ela se espalhou na Europa, né? E logo você já tinha telescópios simples sendo lunetas, né? Lunetas sendo vendidas na Europa, em Paris. Galileu sempre é retratado com uma lunetinha na mão, né? Isso é bem legal. Que a luneta faz parte da história dele, né? E isso chegou na mão dele, tá? E ele começa então a trabalhar nos princípios matemáticos. Por que que acontece esse fenômeno de aumento, né? Galileu, além de Galileu, tem um outro cientista importante que é o Robert Hooke, que é um cientista que descobre a célula, que também trabalhou com esse arranjo de lentes. Mas ele voltou suas lentes para coisas que eram pequenas. E Galileu voltou suas lentes para o céu, né? E aí ele, apesar de ele não acreditar, né? Ele mira o seu telescópio, né? A sua luneta para Júpiter. E lá ele viu 4 luas. Se a gente colocar aqui, ó, as duas de Galileu, ele olha para 4 luas de Saturno que são, e aí ele batiza essas luas, ah, ele que dá um nome para elas, que é Europa, Ganimedes, Calisto, ah, as luas de Júpiter. Vocês já olharam o telescópio Júpiter? É muito legal. Ah, eu queria uma foto real aqui. Que sempre dá para ver umas luazinhas. Aqui. Vocês estão vendo aí, gente? Essa foto? Então, ó, ele viu 4 luas assim, ó, no entorno de Júpiter. Aí ele falou: olha, então quer dizer aqui, ó, Calisto, Io, Europa e Ganimedes. Ganymede. Ah, então quer dizer que esse planeta tem luas. Então tem uma órbita, tem um sistema de 2 órbitas, igual Copérnico falava, né? Igual Copérnico falava.
E ele também observou que Vênus, essa era uma outra predição do modelo copernicano, que se esse modelo é verdadeiro, os planetas que estão mais internos em relação à Terra, ou seja, Mercúrio e Vênus, eles deveriam ter fases, e a gente não enxerga as fases em Vênus e em Mercúrio. Só que Galileu, com a sua lupa, né, com a sua luneta, consegue ver essas fases, né, em Mercúrio e Vênus. Então, ele atesta que o modelo copernicano era mais plausível, né? Era o melhor para explicar o deslocamento dos planetas no céu. E aí ele começa a mudar, então, de opinião, né? E começa a defender publicamente esse modelo. E aí ele é chamado em Roma, ele morava, acho que em Florença, na Itália. Ele é chamado em Roma para mostrar para os cardeais lá do Vaticano os seus achados, né? Até o Papa participa, né? E ele fazia muitas visitas, e entre essas visitas ele começou a formar muitos inimigos, né? E um desses inimigos, em certa feita, ele interceptou uma carta de Galileu a um amigo, e nessa carta Galileu atacava as escrituras bíblicas, né? Que sugeriam, lembra, nas escrituras, elas sugerem que o Sol se movimenta no entorno da Terra e não o contrário. Então ele fala, não, isso aí tá errado, isso aí é uma baboseira, que não sei o quê, papapá. E um cara da igreja pega essa carta, né? E, e aí a igreja não acha isso legal. Por que que isso acontece? Aqui é importante a gente fazer uma leitura do contexto histórico. Se isso fosse na época do Copérnico, não haveria problema nenhum. Mas o que acontece é que aqui na época de Galileu, e a gente está falando no começo do século XVII, estava acontecendo a Contra-Reforma. Vocês lembram? Teve a Reforma Protestante, né? Durante a fase do Renascimento. Então a igreja estava endurecendo as suas regras, né? Para não perder fiéis. Então, receber essa carta falando mal das escrituras foi uma afronta à igreja. E a igreja então instrui Galileu a não sustentar essa visão publicamente, tá? E Galileu ele concorda, né, em não sustentar essas visões publicamente, mas ele escreve um livro que chama Diálogos. E nesse livro tem três personagens, né? Um é o Salviati, que é um personagem copernicano, né? Então ele ele acredita, né? Ele acredita no modelo copernicano. O outro personagem é um personagem aristotélico, que é o Simplício, e tem um mediador desse debate, que é o Sagredo. Então é bem legal, né? Porque Salviati é de Salvador, então o personagem está vindo com uma novidade que vai salvar todo mundo. Simplício é um personagem simples, meio burrão, né? E Sagredo é um personagem sagrado, que é aquele que media a discussão, né, entre o conhecimento novo e o conhecimento velho, né? E esses dois personagens, então, eles debatem sobre os dois sistemas no livro. E o personagem copernicano, eventualmente, ele ironiza o Simplício, sabe? E falam que é muito bem escrito esse livro. Eu nunca li nem trecho assim, mas falam que é bem. É, a forma de argumentação é muito legal assim de ler. Enfim, então rola essa ironização assim do conhecimento defendido pela igreja. E aí esse livro ele é enviado para o Vaticano. A censura ela autoriza a publicação desse livro, mas com o passar do tempo começa a surgir um murmurinho de que o Simplício, que é aquele personagem mais aristotélico, né, defendia as escrituras,
ele era o próprio Papa. E aí os caras, os urubus lá, né, que já não gostava dele, começam a falar assim, olha, seu Papa, esse cara aqui que está sendo ridicularizado aqui nesse livro é você, né? Você tem que fazer alguma coisa, porque a igreja já está em descrédito. Olha aí o tanto de protestante, né? Cada vez mais pessoas vão para outra igreja, e tal. E aí então o Papa instaura, né, uma comissão de inquisição, né? O Galileu é intimado pela igreja para ir para Roma. Ele tem 68 anos de idade, né? E com 69, né, nessa época mesmo, ele é interrogado pela Inquisição sobre sua publicação, né? E aí que acontece também um evento que é muito simbólico para a ciência, para a história da ciência, que Galileu, então, ele admite que ele é louco, né? Ele fala assim, não, essas coisas que eu escrevi não tem nada a ver, eu realmente sou louco. Ele se ajoelha perante aos membros da Inquisição e pede perdão, né? Fala que ele estava totalmente equivocado naquilo que ele defendeu. Só que é, no, quando ele está levantando, que ele se ajoelhou, quando ele está levantando, dizem que ele falou assim, mas ela se move. Ou seja, que ele disse para ele mesmo ali que a terra se movia. E aqui vem uma coisa legal, que é uma vez que você tem, que você observa o fato, ninguém pode te convencer do contrário. Você pode até armar um tribunal da Inquisição, mas ninguém vai te convencer do contrário, porque o fato já está observado, já está mensurado, né? E é muito legal isso que o Galileu fala, né? Que tudo bem, publicamente aqui eu posso dizer que eu sou louco, mas eu sei o que está acontecendo, tá? E aí então ele fica banido, né? E fica preso na casa dele, ele não pode mais sair da casa dele, tá? Mas enfim, ele fez e aí ele morre nessa situação, mas ele fez todas essas contribuições aqui para a ciência, né? Deixa eu compartilhar agora, que agora sim a gente vai chegar no um dos maiores, né, se não o maior cientista que já existiu na história da humanidade, que é o Isaac Newton, que é esse ser brilhante, né, inglês, que desde criança também tem essa personalidade forte, né, batia nas pessoas que brincavam com ele, né, e na carreira toda dele fez muitos inimigos, né, tinha poucos amigos, muitos inimigos, né. Inclusive tem uma história de competição entre ele e o Robert Hooke, que é aquele que descobriu a célula, né, que é importante para a história da biologia, a gente vai falar dele mais para frente, na disputa para ser membro da, da Sociedade Britânica, né, de Ciência. E, enfim, o cara totalmente inteligente, né, estudava as cores, né, começou estudando a interação da luz para a formação das cores, né? E naquela época, na Inglaterra, vários cientistas eles vinham estudando a gravidade. Querem entender então como que as luas orbitam no entorno dos planetas, como os planetas orbitavam no entorno do Sol, né? E já se sabia que a, que essa gravidade, né, essa força de atração entre os planetas, ela variava inversamente ao quadrado da distância. Ou seja, quanto mais distante, menor essa força de atração entre os planetas, tá?
mas ninguém tinha conseguido demonstrar matematicamente como isso acontece usando os dados que tinha disponível, né? E tem uma certa feita que o Halley, que é aquele cara que descreveu o cometa Halley, né? Ele faz uma visita, ele era um jovem cientista, faz uma visita ao Newton, né, em Cambridge. O Newton já era professor nessa universidade. E faz essa pergunta para o Newton, né? Qual seria a curva descrita por um planeta sob a suposição de que a gravidade diminui com o quadrado da distância? E o Newton responde. Vocês entenderam essa pergunta? Se essa história a, de que a gravidade varia inversamente, né, em proporção inversa ao quadrado da distância, se isso é verdade, qual é o movimento que o planeta faria no entorno do Sol? E o Newton responde assim de cara, fala uma elipse. E olha, gente, se ele consegue provar que é uma elipse, a gente está voltando lá no achado do Kepler. Então, pô, aí fechou, né? Fechou a história, pô. Então é isso mesmo que acontece. Daí ele fala assim, mas como você sabe? O Halley pergunta para ele, como você sabe? Daí ele fala, eu calculei. Ele falou, não, então se você calculou, você tem que publicar isso, né? Porque é um achado muito importante, essa comprovação, né? E, aí ele vai para a sala dele é uma bagunça, assim, ele não consegue achar nada, mas ele passa os próximos, acho que 2 anos, né, trabalhando em cima dessa prova, né, da questão da elipse. E a partir desse trabalho, ele vai desenvolver um livro, que é o Princípio à Matemática, em que ele avança absurdamente o conhecimento astronômico. Primeiro, e científico. Primeiro, por quê? Para conseguir provar as ideias dele, ele desenvolve um método matemático, que é o cálculo, tá? Que é aquela coisa da integral e da derivada lá que a gente aprende, né? Então, ele desenvolve esse método. Depois, ele desenvolve as leis, né? A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, que a primeira lei de Newton é que todo objeto que está em inércia, né, que está parado ou em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer nessa condição. Essa é a lei da inércia, né? Então, um objeto ele só acelera ou freia se houver forças externas que levam a isso. A segunda lei de Newton, que ele vai provar que força, né? Então, que as forças que movem os objetos no espaço, ela depende da massa e da aceleração do objeto. E a terceira lei de Newton, que é ação e reação, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma força e em mesma força e direção, mas em sentido contrário, tá? E depois também ele faz aquele, como é que é aquela lei geral da gravidade dos corpos? Vocês lembram? Lei da gravidade universal, né? Que descreve como os objetos celestes permanecem no céu. Então, gente, isso é uma coisa fantástica, assim, incrível. Tem até uma frase aqui que eu coloquei do Lagrange, que é um matemático, que o Newton foi um cara muito afortunado, porque ele descobriu como todos os objetos do universo se movem, como todos os objetos do universo se movem. E só existe um universo. Então, esse cara entrou para a história da ciência. Ele fica lá na Abadia de Westminster, né, em Londres. Ele é um dos poucas, acho que são 4 cientistas que estão enterrados lá, né? Newton, Darwin, o Stephen Hawking e eu sempre esqueço da quarta pessoa.
Enfim, é um cara, um gênio da história da ciência, assim, ele descobriu como os objetos se movem. Então, se eu pego aqui minha garrafinha, o Newton entendeu o que acontece aqui nesse fenômeno para o deslocamento desse objeto, né? Matematicamente. Nerd demais. Olha que legal, Ed Hermes. Ele fala do Newton, o Stephen Hawking. Deixa eu ver aqui quem fazem parte. Do lá. Cadê? Olha que legal, não sabia não, viu? Ótima sugestão de leitura. Muito bom. Imagina, porque é um gênio falando de outros gênios, né? Muito massa. Então, tá. E aí, o Newton tem uma frase também que é legal da gente anotar e tatuar aí, quem é mais aficionado, é, ele fala assim, se eu vi mais longe, foi porque eu estava sobre ombros de gigante. Essa frase ela é muito importante para a gente, né? Se eu vi mais longe, é porque eu estava sobre ombros de gigante, porque isso mostra o poder do método científico, né? Por quê? Porque é um método, o conhecimento científico ele tem história e ele é cumulativo. Então, se a gente pegar a história aqui da Revolução Científica, a gente vai ver que onde o Newton chegou, que foi a explicação da movimentação dos corpos no universo, começa com o conhecimento grego clássico, com a proposta do Copérnico, com o levantamento dos dados. Então, ele fala assim, ó, eu só enxerguei mais longe porque eu estava sobre ombros de gigantes, né? Ou seja, a ciência tem história, né? O conhecimento científico não é uma coisa que eu acho, é diferente do que eu acho. É uma coisa que tem história, tem raízes profundas e tem método, né? Então está tudo medido. Então o conhecimento científico, ele não vou dizer que ele não é frágil, porque ele pode ser frágil, né? Como qualquer atividade humana, mas ele é pragmático. Então o fato dele ser sempre cumulativo faz com que ele funcione. E é por isso, é por causa do conhecimento científico que a gente está tendo uma aula remota aqui, por exemplo. Funciona, funciona, né? E aí, então, as ideias do Newton, né, elas vão continuar até começo do século XX, né? E depois, com Einstein, essa relação dos objetos vai mudar um pouco, né? Mas são leis que super funcionam para a nossa realidade, né? Para a nossa realidade, para o tamanho dos nossos corpos, para o tamanho dos objetos que a gente consegue perceber, super funciona. Não é legal demais, gente? Essa história da Revolução Científica, isso tudo aconteceu em 100 anos. Imagina que interessante ter vivido assim 100 anos. Nessa época também, tem um filósofo importante, vou falar dele, que é o Francis Bacon, tá? Ele não é um cientista, mas ele descreve um método científico. Então, ele não faz parte dessa revolução científica, mas ele está ali, né, nesse contexto. E ele descreve um método científico, né? E ele fica importante por causa dessa descrição, né? E ele descreve um método. Lembra que o Roger Bacon tem aquele método de observação, hipótese e experimentação, mas o Francis Bacon ele faz passo a passo desse método dele aqui. Voltar para o Newton aqui.
É esse aqui, ó, Francis Bacon. Lord Francis Bacon. Então, ele elenca, né? O que a gente tem que fazer para gerar o conhecimento científico? Observar e registrar os fatos o máximo possível. Então, a gente acumula um número muito grande de observações, né? Medições, né? Fatos, então medidas, acumula um número muito grande, o máximo que a gente conseguir. Né? E esse acúmulo de dados, ele tem que ser feito pelo máximo de pessoas possíveis. Né? Então, é importante que haja engajamento de muitas pessoas para evitar a parcialidade. Né? Aí tem o terceiro passo, fazer o máximo para não impor as ideias sobre os fatos. Então, olha aqui essa ideia de ciência imparcial, né? Que a gente não tem, e a gente vai discutir isso mais para frente, né? Quando a gente estudar o método científico, se realmente é possível que a gente tenha fatos sem que haja teoria por trás, né? Se os fatos eles são independentes e neutros. Né? E aí, com esse acúmulo de dados muito bem coletados, muita quantidade de dado, a gente pode observar padrão, regularidade, as conexões causais, né? E isso vai evidenciar as leis naturais. Então, a gente procura por padrões. E se a gente for pensar, foi isso que aconteceu aqui na Revolução Científica, né? Então, o Tycho Brahe coleta um monte de dados para depois o Kepler ir lá fazer os cálculos, né? Encontrar padrões. Ah, então a área aqui, se passa o mesmo período, a área é igual. Isso é um padrão, né? A partir de um monte de dados que tinha sido levantado. Né? E aí, a partir desses padrões e regularidades, a gente pode tentar, então, testar as ideias em experimentos, tá? Então, esse método aqui, proposto pelo Francis Bacon, é o que a gente conhece, ou, né, o começo, né, o germe de um método indutivista, né, de produção de conhecimento científico. E a gente vai voltar depois a esse método, a gente vai discutir se ele é válido ou não, né? Mas fica o registro aqui desse personagem também dessa época, tá? Muito bem, pessoal. Eu não sei se eu paro por aqui. Acho que eu vou parar por aqui. Na semana que vem, a gente volta vendo, então, como aconteceu, né, como a história da ciência ela entra na época do iluminismo, né, daqueles filósofos iluministas, né, e tem uma parte aí do racionalismo também, até chegar nos dias atuais. Tá bom? Vocês querem fazer perguntas? Tá. Então, hoje, como atividade de hoje, lá no nosso quiz, a gente vai ficar para vocês assistirem esse filme O Nome da Rosa. Eu vou passar um link para vocês desse filme. Vocês podem assistir no YouTube. E é aquela versão dublada maravilhosa, tá? Que é super gostoso de assistir, porque a gente lembra da sessão da tarde e tal, dos filmes dublados. E aí assistam esse filme para vocês pegarem se ambientar nessa época aí do conhecimento escolástico e essa transição, né, para para o empirismo medieval, tá? Semana que vem vamos falar de René Descartes. O racionalismo, né? Fala assim, olha, não é só observação, tem a razão, né? Isso é bem legal. Tá bom, gente? Então eu vou passar o link e vou abrir lá o quiz para vocês responderem até a semana que vem, tá? Igual foi o da semana passada. Beleza? Beleza. Obrigada, Vini. Até Fizemos mais. Boa então. semana. Boa semana.
Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.